Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Nós continuamos aqui nessa série sobre exercício especial com os convidados doutora Mariana Camargo e doutor Diogo Figueiredo. Muito obrigado por estarem aqui conosco, os médicos do esporte aqui da Clínica Move. E então, para fechar essa série, agora a gente vai falar sobre a importância do exercício físico em doenças específicas, tais como hipertensão, diabetes, obesidade, osteoporose e câncer. Como que o exercício pode ajudar nessas doenças? Então, eu queria começar com a doutora Mariana. Comigo de novo. Isso, vamos lá. E aí, assim, como que o exercício pode ajudar, não sei se na prevenção ou às vezes no tratamento ou na melhora de sintomas dessas doenças crônicas? Eu vou falar primeiro de diabetes, depois a gente vai intercalando. Quando a gente fala de diabetes, na verdade o exercício ele é essencial. Lembrar que tem 2 tipos de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2, basicamente. Que a doutora Mirella veio recentemente gravar, inclusive, sobre os tipos diferentes de diabetes. Porque o tipo 1 é aquele autoimune, né? Genético, enfim. Que você tem uma falha mesmo da produção de insulina pelo pâncreas. E o tipo 2, que é o que a gente normalmente relaciona a exercício, que é aquele que é adquirido por, normalmente, hábitos de vida específicos, que seria a inatividade física mesmo e a obesidade. Para os 2, é essencial o exercício para realmente prevenção de complicações cardiovasculares e tratamento da doença de uma forma geral. Mas no diabetes tipo 2, o exercício ele é fundamental porque ele age desde a prevenção, diretamente na fisiopatologia da doença, até o tratamento, resposta ao tratamento e também a prevenção de eventos fatais. Quando a gente fala do diabetes tipo 2, a fisiopatologia da doença, o porquê ela acontece, na verdade, em geral, é relacionada à obesidade, principalmente visceral, que gera um estado inflamatório e uma inflamação dentro da célula, que vai impedir que o receptor que deixa a glicose entrar na célula vá para a membrana celular e entre glicose, e aí você começa a ter resistência à insulina, de uma forma bem simplificada, mas é mais ou menos isso. E quando a gente faz exercício físico, a tração mecânica na célula muscular faz com que esses receptores que não estão conseguindo ir para a membrana celular, eles vão para lá, independente da ação ou não da insulina. Então, você consegue ter a entrada de glicose na célula, nas células que dependem da insulina para isso, sem a necessidade da insulina. Além do que, né, emagrece, diminui a inflamação. Então, você realmente consegue tratar, é realmente um medicamento. Então, se você tem uma rotina de exercício físico num paciente diabético, em muitos casos você consegue até reverter a doença. Ou impedir que ela se desenvolva em pessoas predispostas, né? Isso é muito importante. Muito importante. E, assim, então funciona como um remédio. Então, quando a gente pensa nesses pacientes, a recomendação de exercício para eles é não ficar mais de 48 horas sem se exercitar. Todos os dias. Porque esse efeito de redução, controle da glicemia, dura, em geral, até 2 horas após o exercício. Então, a gente tem que ter esse estímulo todo dia para que a gente consiga controlar melhor a doença de uma forma geral. No caso do paciente diabético tipo 1, tem que ter alguns cuidados, né? Porque como ele usa a insulina de fora, não é o corpo que está liberando. Porque o paciente diabético tipo 2, mais tardiamente, ele pode evoluir com falência pancreática e não produzir mais, mas em geral ele produz, só que tem uma resistência à ação da insulina. O diabético tipo 1, a insulina de fora vai estar lá o quanto a gente der de medicação. Então, tem que ter um ajuste do exercício, horário, ajuste de insulina, para que seja seguro ele fazer o exercício, não tem risco de hipoglicemia no meio do esforço. Então, aí tem que procurar o médico para poder fazer essa orientação e ajuste, né? Mas, acho que, em geral, orientações muito importantes para pacientes diabéticos com neuropatia periférica, ficar muito atento para pé, machucado, meia, onde vai fazer o exercício. Pacientes também com retinopatia, que, dependendo do tipo, sempre passar por uma avaliação com oftalmo antes, porque tem alguns exercícios específicos que, para algum tipo de retinopatia, a gente evita. Perfeito. E aí, Diogo, você gostaria de complementar com alguma outra doença dessas que a gente estava falando aqui? Tem a hipertensão, pressão alta, né, que é uma doença super comum,
né? Tem 2 tipos de hipertensão, a mais conhecida é a hipertensão primária, ou seja, que tem a ver com os mesmos fatores que ela comentou, assim, obesidade, tabagismo, alterações ali do estilo de vida, né? Que fazem a pessoa predispor a ter essa pressão mais alta. E o que acontece? O que a gente precisa entender? São quase que as mesmas recomendações. Assim, o que a gente tem que ficar atento como o paciente ele tem pressão alta, eu preciso que a pressão dele esteja controlada para ele começar a fazer atividade física. Então, uma coisa super importante na consulta é medir a pressão, né? Então, se você entende que a pressão ela está ok, a gente pode começar a fazer a prescrição da atividade física, e os exercícios eles têm que ter uma certa diferença do que a população geral. Por quê? Existem exercícios que aumentam a pressão de forma meio que aguda. Principalmente exercícios de membros superiores, que fazem muito, que a gente chama, é um nome valsalva, que é como se fosse um aumento da pressão intra-abdominal e intratorácica. Isso faz com que aumente um pouco a pressão. Então, nesses pacientes, a gente precisa evitar. O que a gente vai evitar? Então, exercícios com muita carga em que ele faça muita isometria, que é quando a gente não modifica o comprimento do músculo, ou seja, ficar fazendo um exercício muito parado, com muita intensidade, isso não é bom para quem é hipertenso. Porém, o resto tá ok. Assim, não então, tem... assim, sempre que for fazer esforço, esvaziar o peito antes de fazer o exercício. Isso, não ficar fazendo aquela prensa, né? Porque isso pode aumentar um pouco a pressão. E eu acho que o exercício ele atua diretamente na pressão também, né? Isso. Quando a gente faz exercício, principalmente aeróbico, os dois se complementam, mas o exercício aeróbico ele tem um efeito até como se fosse uma medicação mesmo. Diminui cerca de 5 a 7 milímetros de mercúrio nos próximas 24 horas. Então, quando você faz o exercício aeróbico, se a sua pressão estava, por exemplo, 130 por 80, ela vai para 123 por 70 e alguma coisa. Ou seja, é como se você tivesse tomado um remédio mesmo. E ela dura por 24 horas. Então, é por isso que é importante que a gente sempre mantenha a atividade física. Aí é uma coisa legal que eu assim, falava para meus pacientes assim, de forma mais intuitiva, mas agora eu estou vendo que tem método por trás disso. Não ficar muitos dias sem se exercitar, né? Porque as pessoas falam assim, eu me exercito 3 vezes por semana, aí sábado e domingo, fim de semana eu descanso. Falo, não, é melhor faz um off na menos, sexta, mas quebre esses dois dias de inatividade para você não perder os efeitos benéficos do exercício. E às vezes até dividir mais sessões no mesmo dia. Exato. Então, assim, você quer ter um melhor controle glicêmico, você quer ter um melhor controle pressórico, é como se fosse uma medicação, que você dá de 12 em 12 horas, você pode dar o exercício também. Sim. Porque tanto no diabetes quanto na hipertensão, você vai ter justamente o efeito de baixar a glicemia ou então a pressão. E assim, quando o paciente está dentro de um programa de fortalecimento aeróbico e está fazendo uma dieta, acompanhando com o nutricionista, a gente já viu uma melhora também do perfil metabólico, o perfil de peso também, ele começa a perder gordura. E o que acontece é que, associado a isso, além do efeito próprio do exercício de baixar a pressão, a queda do peso, a redução da perda de gordura também baixa essa pressão. O exercício acaba agindo nos principais fatores de risco para o desenvolvimento, né? E também na forma como se desenvolve a doença, né? Então, é essencial. Sim. Só tem que ter aquele controle de intensidade, talvez, né? Também para quem é hipertenso. Aí acho que o médico também provavelmente deve dar uma orientação a respeito, paciente, né? De batimentos, né? Acima de X batimento é melhor você não fazer. O paciente diabético tem que ter sempre reposição de carboidrato no meio do treino. Então, a partir de 1 hora de exercício, tem que comer carboidrato. Sim. E tem que ter sempre uma fonte de carboidrato para, se acontecer algum episódio de hipoglicemia, ter alguma coisa para consumir. Sim, para elevar a glicemia rapidamente. Uma coisa específica também do hipertenso o paciente que tem pressão alta tem que fazer o acompanhamento clínico também da pressão, ou seja, tem que fazer o eletro, tem que fazer o ecocardiograma. Esse paciente já tem mais indicação de fazer o eco, né? Porque pessoas que têm pressão alta podem ter alterações da cavidade do coração, então aumentar, fazer uma hipertrofia do coração, então tem que ter esse acompanhamento também. Então esse paciente especificamente a gente vai fazer o eco. Não tem muito para onde correr. Perfeito. Esse sim teria indicação, né? Sim. E aí, com relação a outras doenças aqui que a gente estava falando, a osteoporose é uma delas também, né? Eu acho que para osso, o exercício também é o melhor Essa é uma super dúvida, viu, das pessoas. Pode fazer, vai fraturar. O que é que o pessoal fala? Vamos fazer hidroginástica. Calma. Não. Fala aí, Mari. É que não, né? Qualquer exercício é nada. Mas assim, na verdade... Mas não é só isso, né? Não é só isso. Assim, o exercício, ele realmente... A atração mecânica do osso estimula o osso a crescer, de certa forma, né? Não sei se todo mundo sabe exatamente o que é osteoporose, mas é um diagnóstico feito em mulheres pós-menopausa ou homens mais velhos, que você tem a perda acentuada de massa óssea, o osso fica mais frágil e suscetível a fraturas, né? A gente ganha massa óssea até os 30 anos, depois disso a gente vai perdendo.
E aí o que a gente consegue fazer, na verdade, é frear essa perda, principalmente com o exercício. Então, assim, primeiro, até os 30 anos, para quem ainda não chegou lá, é importante fazer exercício de impacto para estimular o aumento de massa óssea e ter uma ingesta alimentar calórica adequada para poder manter a saúde óssea. Depois disso, continuar fazendo exercício para frear mesmo, tentar evitar ao máximo essa perda. Diminuir essa perda natural que já vai acontecer, Exatamente. Né? Principalmente mulheres que pós-menopausa, depois que, né, não tem mais estrogênio, você também acelera mais essa perda óssea. E aí, é essa a confusão que as pessoas fazem. É exercício de impacto. Então, é corrida, é salto. Tudo isso que vai estimular o osso a crescer, de certa forma. E as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo. Então, assim, tem que ser exercício de impacto, mas assim, tem que passar por uma avaliação médica, porque depende também do grau de osteoporose, né? Certo. Tem que trabalhar muito exercício de equilíbrio, porque é isso, as fraturas acontecem normalmente com quedas. Então, exercício de equilíbrio, fortalecer a musculatura. E aí, assim, a gente tem alguns... numa diretriz inglesa que eles falam dos principais pilares para paciente com osteoporose, que eles chamam de steady, straight, strong, né? Que, na verdade, você tem que fortalecer, você tem que ficar reto, né? E você tem que estar estável. Então, exercícios de equilíbrio com mudança de direção, tem que ter fortalecimento muscular, e você tem que focar em fortalecimento muscular da musculatura dorsal, das costas, em volta da coluna, core, para você ficar reto, para evitar possíveis fraturas vertebrais, enfim. E uma coisa que às vezes é contraintuitivo para algumas pessoas, mas que a gente tem que tomar muito cuidado é pilates, yoga, tudo que você tem uma torção de coluna. Porque se o paciente tem uma osteoporose, principalmente a coluna vertebral, essa torção pode levar a uma fratura. Então, não é ideal. O ideal é outros tipos de exercício, ou então... Não é que não pode fazer. Yoga e pilates é ótimo, mas sabendo da particularidade da osteoporose e evitando movimentos específicos. Isso é de extrema importância, porque o Pilates, na cabeça das pessoas, é um bom exercício, né? Mas na cabeça das pessoas é algo assim que quem se sente mais frágil ou tem menos identidade assim com aquele, né, com aquele mundo da musculação, opta pelo Pilates. Às vezes são essas pessoas que podem ter maior porcentagem de problemas ósseos, né? E aí é que tem que tomar cuidado. Né? E assim, quando já tem fratura... Tem que por trás, né? Porque quando já tem fratura, aí muda um pouco a corrida, algumas coisas de impacto, daí já é uma outra história. Então, assim, é uma doença que tem que estar ali acompanhando com o médico, com certeza, para poder fazer o exercício dela. Vou dar um exemplo sobre isso que ela falou, assim. Por exemplo, o paciente, ele ama Pilates, ele quer fazer Pilates de toda forma, e ele tem uma osteoporose com talvez até um histórico de fratura, por exemplo, na coluna. O que é que esse paciente pode fazer? Esse paciente ele vai ter que focar muito no fortalecimento. Ele até vai fazer o Pilates. Porque a gente sempre falou aqui já outras vezes que o Pilates é muito bom, mas ele não substitui a musculação, ele se complementa. E não fazer torção da coluna, flexão. Então tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado. Sim. Por exemplo, pacientes que têm fratura de coluna com osteoporose, uma das coisas que a gente fala é evitar fazer agachamento com a carga aqui em cima. Tudo que tem carga axial, que a gente fala, né? Entendi. Então tem essas particularidades. Também tem essa dica que é super legal, né? E aí, continuando aqui na nossa listinha de doenças, câncer, alguém gostaria de falar sobre? O Diogo é mestre. Vamos lá, Não, câncer é um tema que eu gosto muito de abordar, porque começa pelo fato de que muitos médicos que trabalham com pacientes com câncer têm dificuldade na prescrição de atividade física. E eles sabem que é importante, mas tem essa dificuldade. Como eu também tinha quando eu estava fazendo clínica médica. Eu não sabia como é que você faz a prescrição, mas já tem muitos estudos que falam primeiro, da prevenção. Então, a pessoa que não tem câncer, faz atividade física, já diminui muito a chance de vários tipos de câncer. 20 a 25% de chance de câncer de colo, diminui a chance de câncer de colo, câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, tudo isso diminui, né? E aquela pessoa que tem o câncer, já tem o câncer e está tratando, também se beneficia. E aí, uma das coisas que a gente encontra em estudos é o fato de você estimular e produzir massa muscular faz com que até a quimioterapia seja melhor absorvida. Então, até o tratamento do próprio câncer melhora em pessoas que têm uma massa muscular mais alta. Então, faz Isso parte... é incrível, né, gente? Faz parte do tratamento, inclusive. O que é que a gente tem que ficar de olho e quais são as particularidades? Cerca de 90% dos pacientes que têm câncer e estão tratando, eles vão ter um pouco de fadiga. Que é a sensação de corpo mole, corpo fraco. Então, a gente não pode aumentar a fadiga com exercício. A gente tem que fazer um exercício mais leve, né, para evitar que também ele seja um fator a mais para aumentar essa fadiga. E já existem estudos que comprovam que o exercício diminui a fadiga da quimioterapia. Então, além da sensação
de você se sentir melhor, porque você diminui essa fadiga, você também melhora a questão do tratamento. E aí, como é que você faz um exercício para que você também não aumente a fadiga? Tem que ser um exercício mais leve. Por exemplo, tem uma coisa que a gente usa em exercício de força, que é o repetição máxima. Repetição máxima é aquela carga que você consegue fazer apenas uma repetição do exercício. A gente não vai fazer isso com paciente que tem câncer. Usa para avaliar, para prescrever a prescrever o intensidade treino. de treinamento. A gente né? não vai fazer o teste de um RM, quem faz é o personal, né? A gente não vai fazer o teste, mas a gente vai tentar, com fórmulas, chegar nesse valor e prescrever. O início já tem que começar com pelo menos 30%. É diferente da população geral. Geralmente a gente não prescreve 30%, a gente já começa com 50%, 60% de um RM. Então, paciente com câncer, a gente começa com a carga mais baixa. E com poucas séries. Às vezes é uma série só, uma série de 8 a 12 repetições. Então o primeiro treino desse paciente vai ser um treino super leve, mas porque ele tem que se adaptar ainda, ele vai chegar lá na frente com um treino mais completo, assim. Mas o início tem que ser bem leve. Sim, é muito legal isso. Uns 20 anos atrás, um pouco menos, a gente publicou um resumo no American College. Esse foi um artigo feito lá no Vita, em conjunto com o pessoal do CPO, do Centro Paulista de Oncologia, onde a gente pegava pacientes em tratamento de câncer de mama, quimioterapia, e fazia um ergo espirométrico nelas. E aí comparava isso com mulheres normais da mesma idade e peso. E aí o que acontecia com essas mulheres? Elas tinham um VO2 bem mais baixo por causa da químio, né, que ela é muito assim, potente, mas elas conseguiam ficar mais tempo naquele RR mais próximo de 1. Sim. Então, Sim. muito interessante, porque assim, elas perdiam o aeróbio, o condicionamento aeróbio, mas elas ganhavam um condicionamento anaeróbio de certa forma. Então, não conseguiam gerar muita potência assim, no trabalho, mas elas conseguiam resistir a um alto nível de lactato, que era uma adaptação no treinamento. E eu acho que foi muito legal, recebeu o prêmio até nesse 2008, então faz um tempinho. Mas foi bem bacana. E isso foi dos primórdios. Hoje em dia, tudo isso já andou muito, né? Mas é muito legal a gente ver que essa parte de exercício na área de oncologia, e acho que em tratamento, sobrevida, índice de recidiva, né, de câncer também reduz. Existe é maravilhoso. Até em pacientes que têm metástase, tá? Também se beneficiam. Óbvio que aí a gente vai ter que ter outros cuidados para evitar risco de fraturas e tudo mais, mas é importante. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é o tipo de quimioterapia que ele fez, ou que ele está fazendo. Porque alguns podem causar alterações no coração. Então, tem alguns exames específicos que a gente tem que fazer, cardíacos. Principalmente o eco, com uma coisinha a mais que a gente coloca lá, que é o Echo Strain, que é uma forma de você fazer o eco, identificar antes de acontecer um problema no coração. É um eco um pouquinho mais específico, mas que faz em muitos locais, assim. Então, tem essas particularidades, mas não pode ser um bloqueio, né? O fato de, o paciente tem câncer, então ele não pode fazer nada. Não, eu acho que dá para fazer de uma forma que precisa passar por uma avaliação. É isso que é legal, né? Durante a químio é até recomendável que se faça com todos esses cuidados, né? Mas a gente já tem muita evidência, né? Eu sou filha de nefrologista, né? Meu pai é nefro. E aí, hoje em dia, a gente tem visto muito... Estão saindo muito mais trabalho em relação à doença renal, né? E o exercício. E até do exercício intradiálise. Então, lugares que fazem uma sessão de exercício enquanto o paciente está na máquina de diálise. Isso melhora até o KTV, né? Que é o que eles usam de parâmetro para ver a eficiência da diálise. Então, é uma diálise mais eficiente. Você tem uma melhor perfusão, uma eliminação de toxinas por causa do exercício. Isso é incrível. O único cuidado é que, né? Onde tem a fístula, não pode colocar carga, né? Mas, assim, é muito legal, porque daí é um momento também que o paciente dialítico tá ali, né? Sei lá, 3 horas, 4 horas do lado da máquina, que ele vai fazer a sessão de exercício dele. Que legal. Né? Eu não sei, assim, lá fora a gente vê isso acontecer. Eu não sei aqui no Brasil como é que é, mas lá fora a gente vê esses trabalhos, assim, de fazer exercício físico dentro do hospital para melhorar vários desfechos. Acho que ainda em nível de experimento, não sei se é de cuidado rotineiro, mas eu acho que tem muita coisa de futuro aí, né, para a área de fisioterapia e até de educação física, realizar dentro dos hospitais, né, com assim, tem a reabilitação, refinar isso, né? Reabilitação cardíaca existe, cardíaca. Né? O paciente, por exemplo, sofreu um infarto, então ele já começa um programa de treinamento baseado em um teste cardiopulmonar, em uma avaliação clínica, mas já tem um treinamento específico para aquele problema que ele teve. Então ele já sai com essa... E a fase 1 da reabilitação é na internação mesmo. Então, monitorado, tudo... Ótimo isso. Mas a gente fala muito, né, de coisas relacionadas a coração, né? Mas eu acho que em outros... eu vejo, assim, aí eu tô sendo de outras profeta, doenças, né? Isso na área de oncologia também vai ser maravilhoso. Sim. Imagina as pessoas na químio,
Sim. É porque pouquíssimas Fazendo são as isso. contraindicações A pessoa fica absolutas lá a 6 qualquer horas exercício. fazendo uma infusão. Será que não vão daqui a pouco fazer um estudo aí mostrando que se a pessoa está fazendo exercício físico naquele momento, algo leve, algo que seja compatível com se aquilo, movimentar, né? não vai melhorar o efeito da quimio depois? Sim. Né? Então, eu não sei, eu não fui lá olhar o clinical trials para ver, mas alguém deve estar fazendo isso já. Se não fizer, eu vou fazer rápido, né? Então, gente, o tempo urge, né? Então, chegamos ao final desse nosso último episódio. Muito obrigada, Diogo. Obrigada por Mariana. esse tempo todo aqui. Foi incrível. Muito obrigada, Clínica Move, né, por apoiar esse projeto. E obrigada a todos vocês que nos assistem nas diferentes plataformas. E até o próximo episódio.